Verdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós, que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, de ainda prego a circuncisão, porque se ainda prego a circuncisão, continua sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Podeis assentar, dando glória a Deus. Irmãos, nós estamos trabalhando mais de 20 horas consecutivas na carta do apóstolo São Paulo às igrejas da Galácia do Sul, que talvez seja uma das epístolas mais libertadoras do Novo Testamento, principalmente as epístolas escritas pelo apóstolo São Paulo. Essa carta é um tratado de alforria para todos os cristãos que são pertencentes à comunidade gentílica. Paulo havia desenvolvido esse trabalho missionário na primeira expedição missionária, depois que ele faz um contorno às ilhas de Salamina. Ele desce na região de Pergue, na Panfilha, sobe até a cidade de Pafos, de Atália, vai para Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, funda ali estas igrejas, durante um período cronológico de pelo menos 2 anos, entre os anos 47, 48 no máximo, o ano 49. Quando Paulo é surpreendido que alguns irmãos estavam pervertendo a sua pregação com o fim de danificar o seu apostolado, ele escreveu esta epístola antes do concílio de Jerusalém. Olhem para mim, por gentileza. O concílio de Jerusalém é registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Se o concílio de Jerusalém tivesse sido registrado antes deste texto bíblico ser escrito, provavelmente as implicações inseridas aqui seriam outras. Mas como o concílio de Jerusalém não havia sido realizado, Paulo manifestou a sua profunda indignação aqui nessa epístola. Os primeiros capítulos ele está contrariado com o corpo docente da igreja, que deu ouvido a estes falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres que pregavam na igreja. Entre os capítulos 2 e 3, Paulo se indigna com a igreja que se deixou levar por este ensino. Veja que a disputa de Paulo é contra o corpo docente, aqueles que ensinam, mas também é contra o corpo discente, aqueles que aprendem. O que me faz entender que existem causadores que são primários, que são aqueles que ensinam, mas existem também os causadores secundários, que são aqueles que aprendem. Há culpa em todos os sentidos. Há culpa no altar, entre aqueles que ministram a palavra equivocadamente, mas também há muita fraqueza, muita ingenuidade cristã no coração daqueles que anteriormente tinham ouvido, escutado e aprendido o verdadeiro evangelho. No capítulo 5, Paulo vai começar a trabalhar a questão de comportamento, porque a comunidade judaizante estava dizendo o seguinte, que não haveria fardos para a comunidade gentílica. E Paulo contra-argumentava esse argumento dizendo o seguinte, o que Cristo vai fazer na vida dos irmãos da Galácia do Sul, isto é,
nas cidades de Antioquia, Listra, Icônio e Derbe, ele fará no coração. A própria proposta salomônica no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede fontes da existência ou da vida. Então Paulo está dizendo que uma vez Cristo internalizado no indivíduo, as obras que ele fará serão obras de luzes. Então o capítulo 5 é o início daquilo que Paulo está dizendo sobre como será o comportamento daqueles cujo quem Cristo é internalizado nele. Porque não dá para ser cristão e ser um agente secreto. As pessoas conhecem a integridade de vida daquele que professa veridicamente o cristianismo. Um cristianismo que não é secularizado, subjetivado, secundarizado, um cristianismo que não é nominalista, isto é, alguém que é verdadeiramente cristão, é impossível se passar desapercebido aonde quer que ele vá. Cristo está dizendo assim, através dessa palavra: eu vou viver uma vida internalizada no coração desse povo, de modo que o jugo que será evidenciado por ele será através do comportamento, da fala, do modus operandi de vida. Diante disso, nós temos o assunto aqui da liberdade cristã. Primeira fala que eu usei aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É a fala do versículo 1, a parte A. A mesma fala que corrobora o versículo 13, na aplicação final de Paulo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Essa é a pulga no coração dos judaizantes. Essa é a grande dificuldade, porque eles estavam encabrestados pela lei. Sim, toda a comunidade judaica estava escravizada à lei. E a lei trazia preceitos e regras que eram total e completamente impossíveis de serem cumpridas. Aí eles olhavam para a comunidade gentílica que aceitavam a Cristo e não tinha que cumprir a lei. Aí eles quiseram impor a lei através da circuncisão. Paulo disse: se vocês se deixarem circuncidar, vocês terão que cumprir toda a lei. Aí eles olham para Paulo e falam: mas nós não conseguimos cumprir a lei. Paulo contra-argumenta e diz: ninguém pode cumprir. Então, se ninguém pode cumprir a lei, por que vocês vão se circuncidar? Mas os pregadores judaizantes continuavam a dizer: é Jesus mais o sábado, é Jesus mais a lei, é Jesus mais a circuncisão, é Jesus mais Moisés, é Jesus mais. Paulo está dizendo: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Então, a liberdade cristã, ela precisa ser entendida a partir de 4 pontos que são cruciais. O primeiro: a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Esse é o primeiro ponto. A liberdade cristã não é uma licença para pecar. Lá no versículo 13, na parte A, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então Paulo está dizendo assim: a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Porque todos nós sabemos, independente dos pontos com os quais nós convivemos, se nós temos uma leitura mais reformada do modus operandi de vida, se temos uma leitura mais arminiana do modus operandi de vida, o que nós sabemos é que a graça e a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. O homem tem responsabilidades diante de Deus. Mas Paulo está falando para os irmãos da Galácia do Sul o seguinte: provem para os irmãos judaizantes que a liberdade cristã não significa uma alforria para a prática de pecados. Inclusive, esse é o problema da pregação da liberdade cristã. Foi o problema que Paulo abordou na carta aos Coríntios, quando ele, de forma revoltada, revoltante, ele disse: vocês estão usando da liberdade cristã para práticas de libertinagem. É quando eu faço da graça uma graça barata. E todas as vezes que eu reproduzo no meu corpo os pecados anteriormente praticados, eu estou crucificando a Jesus novamente. Quem vive a vida cristã pode pecar. Existem pecados que são habituais, que fazem parte do hábito de alguém que não foi verdadeiramente transformado.
Existem pessoas que o telefone toca, ele atende, a pessoa pergunta para falar com a mulher ou com o marido, e ele ou ela diz assim: não, ele mandou dizer que não está em casa. Ou seja, é uma mentira, é um pecado habitual. Mas os maiores pecados que nós temos são os pecados chamados pecados abstratos. Porque nós, das Assembleias de Deus, temos o costume de pensar que pecado é apenas adultério. Mas existem pecados que são abstratos. Por exemplo, existem pessoas na igreja que são rancorosas, que não perdoam. Existem pessoas na igreja que são hipócritas. Existem pessoas dentro da igreja que têm dificuldade de ser sinceras. Existem pessoas na igreja que não conseguem conviver com os outros. São pecados de personalidade. Mas Paulo está dizendo: olha, eu sei que existem pecados, eles sempre existirão. Mas a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Em segundo lugar, a liberdade cristã não é uma licença para explorar o próximo. Veja o que diz a parte B desse mesmo versículo 13. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha a palavra que Paulo usa: pelo amor. E é interessante que os gregos usam algumas palavras específicas para diagnosticar a terminologia amor. Você tem a palavra eros, que não é a questão. Você tem a palavra estórgenes, que não é a palavra em questão. Você tem a palavra filéu, que não é a palavra em questão. E você tem a palavra ágape, que é a palavra em questão. A palavra ágape, no sentido mais grosso, é um amor incondicional. Isto é, eu preciso ser bom para com o meu irmão, não por causa do meu irmão, mas por causa do amor e da transformação que eu recebi na minha alma. Então, eu não sou bom com a pessoa por causa da pessoa. Se eu conseguir manifestar gestos de bondade, de misericórdia, de unibenevolência, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, é por causa da obra que Deus fez em mim. Logo, este amor fala do que Deus fez em mim, não do que eu estou fazendo com o meu próximo. Paulo está dizendo: a liberdade cristã não é uma licença para explorar os irmãos. Pelo contrário, vocês vão ser servos uns dos outros. Em terceiro lugar, a liberdade cristã não é uma autorização para ignorar a lei. Veja o que diz aí no versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque os judaizantes estavam dizendo que os gentios não fariam nada. E Paulo dizia que os gentios teriam Cristo internalizado. Aí os judaizantes diziam: mas não há nenhum tipo de regra. E os gentios estavam aplaudindo. Aí Paulo diz o seguinte: sim, haverá regra sim, e a regra máxima é: amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo, porque a liberdade cristã não é uma autorização para ignorar a lei. Em quarto e último lugar, a liberdade cristã não é uma chancela para destruir o próximo. Veja o que diz no versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Veja que Paulo está falando de relacionamento. De que Paulo está falando, irmãos? No 3, 1, 2, 3. Relacionamento. De novo, o que Paulo está falando? 1, 2, 3. Eu vou repetir o texto. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Paulo está admitindo a possibilidade de que dentro da igreja existem pessoas que são animais, porque essa palavra aqui no grego transmite a ideia de um duelo animalesco. É o duelo entre animais. Paulo está dizendo que existem pessoas dentro da igreja que não experimentaram a verdadeira conversão, cujas suas atitudes para com os demais é semelhante à atitude de cães, que se mordem e que se devoram. Veja o que Paulo está dizendo, que existem pessoas na igreja que se devoram uns aos outros, pessoas que falam para depois pensar, pessoas que não pensam antes de falar, pessoas que se detraem, pessoas que se destroem, pessoas que se traem, pessoas que são hipócritas, pessoas cuja sua bondade é maculada pela maldade do outro, isto é, a maldade do A prejudica a bondade do B e vice-versa. Pessoas que se mordem, pessoas que se mastigam.
Paulo está dizendo que uma pessoa dessa não conhece o Evangelho de Cristo, nem a liberdade cristã, porque a liberdade cristã não é uma chancela para destruir o próximo. Esse irmão que está sentado do seu lado, querido, ele é um servo e uma serva de Deus, que tem dificuldades semelhantes às suas, ou talvez diferentes das suas. E nós não temos a liberação da parte de Deus para destinar a esta pessoa absolutamente nada que não seja o nosso amor, o nosso respeito, o nosso trato e o nosso cuidado. Paulo está dizendo, olha, quem está aí na igreja mordendo um ao outro, falando mal de um ao outro e outro, eu já preguei aqui, quando eu expus a carta de Paulo aos Efésios, quando eu expus a epístola de São João, qualquer uma das três, principalmente no grande mal causado por Diótrefes, junto a Demétrio e a Gaio, eu disse que a palavra sapros no grego significa fofoqueiro. E a palavra fofoqueiro na percepção do grego é alguém que causa enjoo no corpo, causa transtorno no corpo. Um crente que devora o outro, um crente que morde o outro, um crente que fala mal do outro, um crente que não foi transformado pelo poder do Evangelho, ele causa enjoo no corpo. Talvez o pecado que você celebra às ocultas, ou o pecado que você celebra na vida relacional e comunitária da igreja, você pensa que não atrapalha, mas atrapalha, porque veja o meu corpo, eu tenho mais de 100 quilos. Existem agora, neste momento, bactérias que estão no meu corpo trabalhando para filtrar e ultrapassar a minha imunidade. Toda vez que alguém mastiga alguém na igreja, fala mal de alguém na igreja, alguém que celebra hipocrisia, falsidade, que se devora um ao outro, em algum ponto do corpo, o corpo é prejudicado, é danificado. Mas nesta noite, nós estamos aqui para proferir palavras de bênçãos e pedir a graça de Deus que trabalhe em favor de toda esta igreja. Você pode dizer glória a Deus? Então, 3 coisas você tem que entender, porque olha o que Paulo fala. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Vamos falar, permanecei, pois, firmes no 3, 1, 2, 3. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Agora, 3 coisas são importantes sobre a liberdade que Cristo nos libertou. Primeiro, Ele libertou do pecado. Você pode dizer glória a Deus? Meus irmãos, todo ano era necessário fazer um ritual, um caparote, um corvã. Na presença de Deus, alguém sempre precisava morrer. Era um ritual que era celebrado, por exemplo, na Páscoa, onde você tinha imolação do sangue do cordeiro. No dia do Yom Kippur, era um outro dia que era o dia da expiação. Era aspergido o sangue de galinhas, de bodes, de aves, na família, para que aquele sangue cobrisse. Mas veio a Jesus de Nazaré, e João, quando olhou para ele, disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às vezes eu falo coisas aqui e a igreja se estranha, porque eu falo que eu posso ser a pior pessoa desta igreja, a mais danosa, a mais maldosa, e que vocês precisam observar o pastor de vocês vivendo e pregando, pregando e vivendo, para que se há um casamento entre o que a gente fala e o que a gente vive, com as Bíblias aí nos vossos lombos, vocês precisam identificar se aquilo que eu estou falando corresponde pelo menos um pouco com a forma que eu estou tentando viver. Para você saber do seguinte, que pecados existem sim, existem pecados no meu e no teu coração que são escondidos. Eu postei um vídeo na internet recentemente, dizendo que eu sou uma pessoa orgulhosa, hipócrita, invejosa, bandida. E os irmãos da internet, principalmente porque não me conhecem, e conseguem ter a habilidade fenomenológica de me medir por um corte de 30 ou 40 segundos, xingou-me de todos os nomes possíveis. Isso é um bandido, como é que ele tem coragem de dizer isso? Não é sobre a coragem que eu tenho de dizer aquilo que eu sou, é sobre dizer de fato aquilo que eu sou. O que é que você pode esperar de um homem que tem inclinação para o pecado? O que eu posso esperar de você que tem inclinação para o pecado? Existem pecados, queridos, que estão escondidos dentro de nós e que só não são manifestos porque estão quietos, estão tranquilos. Mas deixa alguém pisar no seu pé, deixa alguém te humilhar aqui na igreja para você ver, deixa alguém vociferar palavras de afronta contra a sua casa, contra a sua família. Com certeza muitos de nós espinharia. Ninguém sabe quem é humilde até o dia que essa pessoa não é pisada. A humildade não é medida na quietude, na fleuma de uma personalidade. A humildade é medida quando a pessoa é fustigada e ela se cala. Jesus disse assim, nós lemos o texto errado,
porque nós não temos uma percepção semântica da palavra. Ele não diz que todo aquele que é humilhado será exaltado. Ele nunca disse isso. Ele diz que todo aquele que se humilha será exaltado. É diferente. E ele disse também, todo aquele que se exalta. Não tem nenhum problema vocês me exaltarem. Não tem. Vocês podem dizer para mim as minhas qualidades, não há nenhum problema. O problema, pastor Efigênio, não está na boca de quem elogia. O problema está nos ouvidos de quem escuta. Porque eu não sou humilhado se você me exaltar. Eu sou humilhado se eu me exaltar. Eu não sou exaltado se você me humilhar. Eu sou exaltado se eu me humilhar. Então suponhamos que eu brigue com o presbítero Léo, e o Léo se levante e xingue a minha vida e meu nome de todas as coisas, e eu me calo. Podendo falar, eu me calo. Podendo bater, eu recuo. Podendo correr, eu volto. Aí nesse sentido comportamental, eu me humilhei. Aí aquele que se humilha, Deus exalta. Então a primeira coisa que Deus fez é me libertar do pecado. E o pecado de mim mesmo, dos monstros que existem dentro de nós. Eu vou caminhando para um nível de entendimento sobre o quão danoso eu posso ser e quão pecador eu posso ser, que eu venho examinando isto ao pé da letra. E eu me perguntei, o Senhor me libertou do pecado? E Jesus disse sim, da pena capital do pecado. E eu perguntei como? Ele disse com a justificação. E aí eu pergunto para Deus, mas eu continuo a pecar, vez outra eu caio no pecado, que anteriormente eu confessei dizendo que não pecaria mais. Como o Senhor pode me ajudar a me livrar da influência do pecado? Jesus diz, no processo de santificação, quanto mais o homem está próximo de Deus, ele está mais distante do pecado. Quanto mais ele está próximo do pecado, ele está mais distante de Deus. E eu perguntei então, Senhor, quando o Senhor vai me livrar da presença do pecado? E ele disse, na glorificação, eu te livro da presença do pecado. Portanto, a justificação é um ato, a santificação é um processo e a glorificação é um estado. A primeira coisa que Deus fez foi me libertar do pecado. A segunda coisa que Deus fez, baseado neste texto, é me libertar para que eu permanecesse firmes. Olha aí, pastor Roberto, o que ele fala aí, na parte B? Permanecei, pois firmes. Vamos repetir essa palavra no 3, queridos. 1, 2, 3. Vamos de novo, 1, 2, 3. A igreja tem que aprender. Veja que isso aqui é um trato de luta, é um trato bélico. Essa reincorporação, aí querido, às vezes eu cito alguma coisa que foge da capacidade de compreensão de muitos irmãos, mas a ideia reportada, a ideia imposta, a ideia semântica é de um soldado que se levanta para a batalha. Ele sente sono, mas não dorme. Ele pesteneja, mas ele não cai. Ele titubeia, mas ele permanece em pé, porque é uma lida constante. Paulo está dizendo assim, os judaizantes vão entrar aí e vão fustigar vocês. Lembra que a palavra que eu usei, pastor Efigênio, na semana passada é os que vos obsequiam, ou seja, aqueles que querem convencer o vosso comportamento dando presentes. Querido, a gente não pode abrir margens para o pecado. A gente não pode abrir margens para o pecado na igreja. Nós hoje temos vários trabalhos que precisam ser feitos. Eu fico vendo hoje as igrejas para segurar o povo dentro delas. O que as igrejas estão fazendo? Eu sou a favor de que a igreja tenha uma boa interação, uma boa recepção, uma boa logística, uma boa plataforma de culto. Eu sei que é necessário isso, mas existem coisas que são inegociáveis. Essa semana foi preso um dos pastores mais famosos, dos midiáticos mais famosos da igreja brasileira. Eu vi ele começando a abrir margens na internet quando ele fez o culto da novinha.
e botou o funk dentro da igreja, e aí colocou imagens de moças sensuais. Depois ele fez cultos ligados a grupos miscigenados e misturados. Ele agora foi preso. Qual é a acusação? Aliciação contra mulheres na igreja. Não é uma, não é duas, não é 5, não, é mais de 10. É mais de 10 pessoas. Hoje entrou no meu canal do YouTube, da internet, alguém que diz: pastor, a igreja está passando um grande caos, porque alguém da liderança da igreja forçou uma pessoa e já saíram mais de 80 pessoas da igreja. Nós não podemos abrir mão das verdades eternas impostas pela palavra. O crescimento é mais lento, o crescimento é mais paulatino, o crescimento não é o crescimento que a gente deseja, o crescimento não é o crescimento que a gente adora, mas é o crescimento que a igreja precisa. Ele vai engordando, não vai inchando, ele vai crescendo, não vai explodindo, e o nome de Jesus vai sempre sendo glorificado. Então Paulo está falando assim: permaneça firme, entendeu, pastor Roberto? Permaneça firme. Aí ele fala assim, ó: e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Repita comigo: Jesus me libertou do pecado, me libertou para ser firme, e me libertou do jugo da lei. Pronto, está aqui nesse versículo. Essas 3 verdades, aí você entende ela, está tudo bem, porque a lei é um fardo. O que é um fardo? Por que Jesus fez essa proposta? Vinde a mim, todos os que estáis, o quê? Cansados, e que eu vos tomai sobre vós o meu, porque ele é suave e o meu fardo é leve. Por que o jugo de Cristo é um jugo que você, tendo o direito de falar, se cala? Tendo o direito de correr, você para. Te pede uma túnica, você dá logo tudo. Te fala: anda comigo uma, você tem que andar 2. Por que esse jugo é leve? Pensa. Cacuca aí agora, bota para fumaçar esse fosfato. Eu não estou bem aqui hoje não, querido. As coisas não é fácil, mas põe para fumaçar. Por que um jugo, o cara te dá um tapa na sua cara, você vira a outra? Isso é fácil? É uma manifestação de evangelicalismo fácil? Você tem toda a razão, mas age como se não tivesse nenhuma? Isso é fácil? Você tem todo o direito, mas age como se não tivesse nenhum? Isso é fácil? Então por que Cristo diz que é fácil conviver uma esfera de evangelho que é difícil? É simples. Porque Moisés não está sobre a vida de ninguém para carregar com ele a lei. Agora ele diz: filhinhos, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro semelhante a mim. Qual é o nome dele? É o Consolador. Quanto mais dor, mais consolo e mais glória. Ele também é chamado de um advogado. Ele vai te ajudar a carregar o fardo da vida cristã, e o meu nome, através do vosso comportamento, será glorificado. É tão assim, é tão espírito de Jeremias, às vezes, que a gente fala para Deus assim: iludiste-me, iludido fiquei, porque proferi contra ti a seguinte fala: já não mais falarei do seu nome, nem profetizarei das suas palavras, mas estas palavras foram como fogo e brasa no meu coração, já não posso me calar, portanto falarei. Você pensa assim, você vem para cá com um fardo tão grande, e você pensa que agora, ou Jesus tira o fardo, ou eu abandono tudo. Aí você vai embora para casa com o dobro do fardo nas costas, mas com uma paz tão grande no seu coração. Tão grande, sabe por quê? Repita comigo: meu problema para o meu Deus é isca. Então Deus te isca no problema que você vive na casa, no trabalho, e te traz para cá. A sua perspectiva é que Deus tire o problema. A de Deus é usar o problema para invadir você. Aí você volta para casa com o mesmo problema, que antes de chegar aqui você não dormia. Depois que você sai daqui, você deita
e pega no sono, porque Ele é o Deus que está guardando a tua vida. Você pode levantar a sua mão e dizer glória, diga graças ao nome de Jesus Cristo. Então eu vou dar um conselho para você, fica firme. Contextualmente, eu estou fora aqui da aplicação, porque a aplicação é o seguinte, é bater em obreiro. Não deixa essa turma enganar vocês, não. E agora eu vou pegar o gancho. Não deixa o pastor da internet enganar você, não. Não deixa não, que ele não entende de igreja, não. Se der uma igreja para ele de 20 pessoas, ele entrega ela com 0. Ele não sabe lidar com gente. Deus está falando aqui através de Paulo. Fica firme, não escuta ninguém, não. O evangelho foi o evangelho que eu passei para vocês. Aí ele, de novo, a julgo de escravidão. Então ele libertou da lei do pecado, libertou para que permanecesse firme e libertou do jugo da lei. Você pode dizer glória a Deus? Aí eu coloquei assim uma coisa. Eu quero caminhar aqui nisso aqui. Eu fiz uma pergunta assim, pode ser tanto uma pergunta como uma afirmação. É possível desviarmos de Cristo estando na igreja? Isso é um fato. Eu vou repetir. É possível desviarmos de Cristo estando na igreja. Porque, veja aqui o versículo 2. Ó. Eu, Paulo, vamos falar eu, Paulo, no 3? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu, Paulo. Irmãos, tem hora que o pastor tem que lembrar quem é que manda. Tem hora que o pastor tem que perder a paciência um pouquinho. Você não perde a paciência com o seu filho? Tem hora que você tem que engrossar o pescoço, estufar essa veia na sua casa e dizer assim, essa casa aqui é de papai, não é de filhinha, é de papai. Paulo está dizendo aqui, vai falar agora é papai. Sou eu, Paulo, que estou falando. Ah, mas vieram aqui alguns falar, não interessa o que eles estão falando. É o que eu vou falar que vale. É o que ele está falando. Eu não estou falando nada, quem está falando é ele. Ó. Eu, Paulo, vos digo. Ele está reinterpretando o que ele já fez nos capítulos 1 para a igreja, não, para os líderes falsos, no capítulo 2 para a igreja, no capítulo 3 para os líderes falsos, e no capítulo 4 para a igreja e para os líderes. Ele está dizendo, eu vou repetir de novo, e não é ninguém da casa de Tiago, nem da casa de Pedro, sou eu o pastor que fundou esta igreja que está falando. O que ele está falando? Olha aqui, ó. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Irmãos, pastor Efigênio, o senhor sabe que Paulo foi dado como morto em Listra. O senhor lembra dessa passagem? O que é alguém que é dado como morto? Alguém que, na perspectiva de quem está cometendo o assassinato, diz, não, já morreu. Vocês já viram isso em filme, já? Você deixa aquele soldado lá, sanguentado, geralmente ele joga sangue por cima dele, ele disfarça, mas aqui não. Ele começou a levar pedrada na cabeça. Pensa, irmão, levar a pedrada na cabeça. A maioria dos mártires foram apedrejados. Eu estava vendo agora, na Inquisição da Contra-Reforma, eles piaram 2 grandes homens, eu esqueci o nome deles agora, depois de Martinho Lutero, João Calvino, de Zwingli, de Knox, de Melanchthon, de Farel, o nome deles, de Beza, o nome deles eu esqueci. Eles amarraram os 2 para queimar a Inquisição. E eles disseram, sabe o quê? Anime-se, meu irmão, um diz para o outro, porque acenderemos uma tocha que nunca mais se apagará. Quando eles foram matar Savonarola, eles disseram, vocês estão matando aqui uma galinha ré, piaba ré, mas vai levantar um cisne aí, e vocês não vão poder matar ele. Irmão, sempre teve isso. Aí tacaram tanta pedra na cabeça de Paulo, Paulo pagou o preço pelaquela igreja com a vida, ele foi dado como morto. Depois que os algozes foram embora, ele se levantou todo quebrado, irmãos, e continuou pregando o evangelho. Se fosse qualquer um de nós, iria embora. Ah, não, aqui não me aceitaram, não, vou embora. Não, ele continuou, ele fundou a igreja em 4 cidades, Antioquia da Psídia, Listra e Icônio. Ele está dizendo assim, o que é que eu fiz aí não valeu a pena não? Coisa frustrante para um pastor, ele fala e a igreja não entende. Ah, mas é porque às vezes o pastor fala difícil. Pode falar que eu falo difícil, tem nada não. Irmão, se tu suportar aí 15 minutos da minha parte introdutória, tu entende na aplicação. Porque não tem como não entender na aplicação. Não tem como não entender. Aí eu estou falando aqui de unidade nessa igreja, desde quando? Desde quando eu cheguei aqui. E às vezes as pessoas não entendem. Eu estou falando sobre trabalhar juntos, desde quando eu cheguei aqui. Às vezes as pessoas não entendem.
Mas igreja é isso mesmo. É a capacidade que eu tenho de lidar com as frustrações cotidianas. O resto é conversa fiada. Agora, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Se vocês se deixarem circuncidar, não adiantou nada o que eu fiz aí, e nem o que Cristo fez por vocês. É igual você que faz da graça, graça barata. Vive na prática do pecado. Você não é mais pecador, você é transgressor. Porque o transgressor é pior do que o pecador. Porque ele transgride contra o conhecimento. Ele sabe que não pode passar aquela linha, mas ele passa. Ele sacrifica Cristo de novo. Ele volta a fazer as obras más de novo. Então aqui são 4 coisas aqui interessantes. Olha, Cristo nada aproveitará. De novo, repita comigo, de novo. No 3, 1, 2, 3. Testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aí eu pergunto, eles perguntam, Paulo, mas nós não temos como guardar toda a lei. Irmão, para explicar a lei, os talmudistas escreveram 72 volumes de livros, para explicar. A Mishnah, que é a tradição oral, a versão em inglês dela, que é a tradição oral correspondente à lei, são 52 volumes de livros. A lei são 613 mandamentos, conforme o cálculo matemático do filósofo, advogado, Moshe Maimônides, do 13º século da era cristã. 248 mandamentos positivos, 365 mandamentos negativos, grande parte da lei, mandamentos de fora, outra parte, mandamentos de dentro, que eu mostro a Deus, de fora o que eu mostro, ninguém pode cumprir. Aí Paulo está dizendo, vocês conseguem cumprir tudo isso? Eles disseram não. Então por que vocês querem se ligar à lei pela circuncisão? Porque se vocês se deixarem circuncidar, vocês estarão ligados a uma lei que vocês não podem cumprir. O banco chega para você para financiar a sua dívida. Aí ele dá um boleto desse aqui para você, com 1.189 capítulos para você pagar. Você consegue pagar, sim ou não? Então por que você vai assinar esse contrato? Paulo está dizendo, vocês estão, onde que está a cabeça de vocês? E aí o pastor fica louco mesmo. Por isso que esse homem aqui estava cego, porque Paulo tinha deficiência visual, está provado já na Bíblia. Por isso que ele fala assim, pastor Efigênio, veja com que letras garrafais vos escrevo. Seria Paulo usando um códice inicial? Ei, pastor, o que é isso? Letras garrafais, sem ponto, sem vírgula. Veja com que letras. Lembra do sumo sacerdote, quando se apareceu, ele se equivocou, e eu não percebi, porque ele não enxergava. Lembra quando Paulo disse aqui, se vocês pudessem, o amor era tão grande por mim, que vocês arrancariam os vossos olhos e colocariam para que eu pudesse ver. Por isso que ele fica cego, ele fica calvo, ele fica doente. Se tivesse o omeprazol, ele tinha esgotado o omeprazol da farmácia. Por quê? Porque o povo está para deixar ele doido. E vocês conseguem cumprir a lei, igreja? Não, nós não damos conta, então para que vocês querem se ligar a ela? 4 coisas. Repita comigo, a salvação pela lei. Vamos falar alto, irmãos. A salvação pela lei anula o sacrifício de Cristo. Anula, uai. Porque a salvação pela lei é a capacidade que eu tenho de demonstrar o tanto que eu sou bom pelas obras. Eu sou capaz de mostrar o tanto que eu sou bom pelas obras. É salvação pela lei. Eu acredito que a lei, as obras são necessárias para evidenciar a fé que nós possuímos. Foi o que Paulo dialogou com Tiago. Claro que o diálogo entre Paulo e Tiago não é um diálogo entre os docentes, mas é um diálogo entre os discentes. Porque Paulo diz, mais importante do que as obras é a fé. Aí Tiago fala, mais importante do que a fé são as obras. Aí tem um duelo. O problema é o destinatário. Paulo está falando para legalistas, pessoas que pensam que fazer é mais importante do que ser. Tiago está falando para gente que não faz nada. Aí Tiago fala assim, vocês que falam ter muita fé e não fazem nada, eu com o que eu faço mostro que tenho mais fé do que vocês. Mas a salvação pela lei anula o sacrifício de Cristo. Olha o que ele diz aqui, Cristo de nada vos aproveitará. Segunda coisa, a salvação pela lei exige obediência total
a lei, ele fala, estáis obrigado a guardar toda a lei. Quem é que pode? Quem é que dá conta? Ninguém. Terceiro lugar, a salvação pela lei é uma tragédia irremediável, porque ele fala assim, ó, de Cristo vos desligastes. Agora, irmãos, olha aqui para o pastor, ele está falando com a igreja ou com o mundo? Responda para mim, por favor. Ele está falando com a igreja ou com o mundo? Então há a possibilidade de que dentro da igreja tenha gente desligado do dono dela? E, claro, ele está falando. Vocês estão ajuntando aí à toa, vocês estão desligados. E vocês se desconectaram. Vocês que tiraram o Wi-Fi da conexão. Vocês que esqueceram a senha. O que é esquecer a senha? Você entra no Wi-Fi que você está logado, você clica lá com direito e fala, esquecer essa senha. E se agora você desconectou. Mas nós estamos aqui nesta noite para nos reconectarmos debaixo do poder da graça e da glória de Jesus Cristo com Ele mesmo. Você pode dizer glória a Deus? Ele está dizendo, de Cristo vos desligaste. Irmãos, como é difícil para alguém um jovem que não conhece a Deus suportar o jugo da mocidade. Um homem que não conhece a Deus ter que ser fiel à sua esposa. Um obreiro desapaixonado ter que ser obediente às suas escalas e à sua função ministerial. É triste. É horrível. Desgastante demais. Eu ministro por aí afora e pela bondade de Deus, agora mesmo, foi feito grandes trabalhos diante de Deus, na restauração de famílias, onde eu estive ministrando, mas eu olho para o semblante de algumas pessoas da igreja, eles estão mortos, eles esqueceram de cair. O como é difícil você ter que ser, você ter que fazer sem você ser. Aqui a minha esposa sabe, eu tive o privilégio de aguardá-la. Eu tive o privilégio de aguardá-la. Aguardá-la para mim mesmo, falo por parábolas. Com 20 e tantos anos de idade. Mas o como é difícil para os irmãos, às vezes, que não conhecem Jesus. Ter que ser fiel à esposa, fiel ao marido, fiel à igreja, fiel a um cargo ministerial, e ele não ama mais a Jesus. Ele trabalha para, mas não vive com. Uma função presbiteral sustenta ele na igreja, sustenta ela na igreja. Ele caiu. Paulo, a salvação, Paulo está dizendo, se vocês se apiedarem de manifestar esse evangelho que esse povo está pregando, vocês foram desligados de Cristo. Aqui, quem desligaria esses irmãos do evangelho genuíno era a lei e a tradição de Moisés. Mas hoje, o que te desliga de Cristo? Qual é o pecado que te desliga de Cristo? Ele está aqui nesta noite para perdoar os nossos pecados e nos reconectar debaixo do poder da sua glória e da sua graça, para devolver a você a alegria espiritual de poder servir ao Senhor verdadeiramente. Você pode dizer glória a Deus? Em quarto lugar, quem escolhe o recinto da lei e da justiça pela lei, retira-se da sua posição da graça. Eu vi um comentarista inglês fazendo o comentário seguinte: você não pode ficar em 2 andares ao mesmo tempo. Gostei. Aí eu fui ler, aí claro, tem que fazer a aplicação. Ele está dizendo assim, igreja, vocês não podem ficar em 2 andares ao mesmo tempo. Ou seja, no andar de baixo, no andar de cima. Ou vocês estão no andar de baixo, que é a lei, ou vocês estão no andar de cima, que é a graça. Em qual dos andares você deseja ficar? Olha o que ele disse aqui, ó. Da graça decaístes. Agora, para encerrar, vocês estão entendendo, irmãos? Digam amém.
Eu louvo a Deus, sabe, por vocês. Não é assunto bom de falar, ninguém está dando chave de nada para ninguém aqui. É um assunto que dá sono, principalmente quem não tem o costume, dá canseira mesmo. Mas eu não só negarei as verdades eternas de Deus. Eu já estou aqui há alguns anos, vocês nunca pensaram que todas as pessoas que não faltaram culto de doutrina, estudaram comigo toda a carta de Paulo aos Efésios, aos Filipenses, as 3 epístolas joaninas, as 2 epístolas de Pedro, o livro de Neemias, o livro de Esdras, estudaram comigo Ageu, Zacarias, Malaquias, estudaram comigo o livro de Juízes, estudaram comigo sobre todas as parábolas bíblicas. Uma oportunidade que você tem, querido, de sentar para aprender. Não é um culto emocional, é um culto racional. Mas eu tenho certeza que muitos casamentos estão aqui de pés, porque recordaram em algum momento, quando a crise chegou, de uma palavra eterna que salvou e salvará continuamente a sua vida da desgraça espiritual, pelo poder do nome e da glória de Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Então, pontos a se entender são 2, é só um versículo aqui eu termino. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, vamos repetir pelo Espírito no 3, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aí eu pus aqui um ponto só. Para onde estamos olhando? Porque quem olha para a lei, olha para o passado. Olha o que o texto diz. Nem a olha aqui, ó. Porque nós, pelo Espírito, repita, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça. Então ele não olha para a lei de trás. Ele olha para a esperança de amanhã. Ele olha para Cristo. Olha aqui, ó. Para quem que você está olhando? Para trás, isto é, para a lei, ou para a frente, que é Cristo? Olha o que diz o texto. Aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Queridos, que Deus possa abençoar esta igreja com esta palavra. Que a nossa melhor glória, que o nosso melhor presente, que a melhor dádiva de Deus na nossa vida seja a presença de Jesus Cristo e nada mais. Nada além de Cristo. Somente Cristo e nada mais.